Bom dia, tudo bem, Jennifer? Bom dia, tudo bem? Que bom. Oi, Ivan, bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Bom dia. Bom dia, Ayla, tudo bem? Tudo sim com você, Fabi? Tudo bem também. Que bom. Vamos lá, gente, vamos começando, o pessoal está chegando. Hoje a gente continua falando sobre Primeira Guerra, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do livro, enquanto isso vocês vão se ajeitando para daqui a pouquinho ligarem a câmera. Então, vamos lá. Acordando, devagar, começando a semana. E vamos seguindo nesse nosso quarto bimestre. Deixa eu compartilhar aqui o livro só um momento. Oi, Cristal, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Que bom. Que bom. Vamos lá, gente. Apareceu para vocês aí a tela do livro? Sim, apareceu. Ah, beleza. Deixa eu ir anotando aqui os nomes de vocês. Cristal, Ayla, Jennifer, Ivan. Deixa eu ver quem mais. Oi, Ayla, tá te vendo? Jennifer, Ivan, Hilary, Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Bom dia, Hilary. Acho que eu não tinha falado ainda. Bom dia, Fabi. Tudo jóia? Vamos. Tudo contigo. Tudo bem também. Tudo jóia. Tá chegando mais gente. Acho que agora. Beleza. Bom dia. Bom dia, Catarina. Tudo jóia? Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Deixa eu anotar aqui. Carol. Oi, Jennifer, tô te vendo. Deixa eu ver, acho que a Catarina não entrou, não sei, peraí. Ah, entrou. Oi, Catarina. Agora que eu te vi. Bom, gente, então é isso, né? Vamos dando sequência ao nosso quarto bimestre. Esse tema da Primeira Guerra é um tema importante, né, para a gente poder entender o século XX. Né, um dos temas centrais, assim, né, apesar de ser um tema de uma perspectiva bastante europeia, é um tema. Deixa eu tirar o som do celular, peraí. Pronto. É um tema bastante relevante, né? Porque ele vai mudar, assim, a Primeira Guerra Mundial, ela muda as relações entre os países europeus, muda também as relações entre os países asiáticos e africanos com os países europeus. A partir da Primeira Guerra que o imperialismo, né, o colonialismo, começa a ser colocado em xeque. Então,
é realmente um evento bastante importante. Aqui a gente tem algumas imagens. A gente já falou, né, na nossa última aula, semana passada, na quarta-feira passada, quais foram as condições que levaram ao início, né, à eclosão da Primeira Guerra Mundial. É uma guerra que vai acontecer majoritariamente ali nas fronteiras do continente europeu. Então, aqui a gente tem uma imagem, vocês devem estar vendo aí, do mapa da Europa, e a gente vê as principais frentes de batalha. Então, apesar de ser uma guerra que contou com a participação das colônias africanas, das colônias asiáticas, né, que eram dominadas nessa época ainda pelos países europeus, teve participação do Japão e tudo mais, né, de alguns países latino-americanos também. O Brasil chegou a aderir à guerra, inclusive. É uma guerra que vai acontecer de fato, ou seja, as batalhas, né, vão acontecer dentro das fronteiras ali dos países europeus. Então, assim, a Europa vai ser o continente mais, digamos assim, prejudicado na sua infraestrutura, na sua logística de distribuição de alimentos, por exemplo. Fica tudo muito comprometido, né? Fica parado, as pessoas não conseguem levar alimentos de um lugar para o outro, enfim. Água faltam coisas básicas. Então, os tempos de guerra são tempos muito difíceis, principalmente nessa época em que a guerra era uma guerra, digamos assim, presencial. Hoje em dia, a guerra é quase que uma guerra remota, né? Tal qual o nosso ensino, né, acabou se tornando também por causa da pandemia. Nós tínhamos a necessidade de nos encontrarmos todos os dias, né? Havia uma rotina, né, de todo mundo se deslocar para a escola, e era impensável que fosse de outra maneira, né? Até que uma determinada circunstância, como a pandemia, a circulação de um vírus super contagioso, etc., fez com que fossem criadas outras alternativas aí para a gente manter esse contato. As guerras, né, elas eram também, principalmente até os anos 70, até os anos 80, elas eram guerras muito presenciais, né? E aí eu estou fazendo uma comparação que vocês vão falar, caramba, a Fabi está viajando logo cedo, comparando aula remota com guerra virtual. Mas não é não, é só para a gente poder ter um parâmetro assim de como as coisas realmente mudam, né? E a gente acaba se adaptando. As guerras eram guerras em que as pessoas que eram convocadas para irem à guerra, para servirem na guerra, elas iam e não sabiam quando iam voltar. Então, assim, essa é a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, teve pessoas, né, grupos de exércitos e tal, frentes de batalha, que ficaram 2, 3 anos na frente de batalha, sem voltar para casa. Isso os que sobreviveram, né? Porque o número de mortes era absurdo, assim, porque é uma guerra do enfrentamento direto, do tete a tete. A gente tem uma expressão que traduz bem isso, que é a expressão guerra de fronteiras. Guerra de trincheiras. E aqui tem uma imagem disso, né? As trincheiras eram meio que buracos assim que eles faziam nas frentes de batalha, como se fossem umas valas, mas eram umas valas muito grandes. Essa foto aí que vocês estão vendo mostra os caras jogando cartas, né? Eles são aí do exército, são soldados franceses e estão jogando cartas dentro da trincheira. Então, assim, era meio que a casa deles, só que é super vulnerável, né? Eles estavam expostos ao frio, à chuva, as condições de higiene eram péssimas, enfim, como vocês podem imaginar. Tem uma outra imagem aqui de um cachorrinho pulando uma trincheira, deixa eu mostrar para vocês, que aí dá para ter uma
noção um pouco melhor do tamanho da trincheira. Não, acho que está aqui. Não. Espera aí, eu tinha visto. E aí a gente percebe assim, como era, né, essa realidade, assim, que era uma realidade da pessoa tipo, morar na guerra, praticamente isso. Aqui, ó. O cachorro está pulando, tá vendo? É um cachorro mensageiro que levava, né, bilhetes de uma frente de batalha para outra, colocava um bilhete aqui na coleira dele, e ele era adestrado, obviamente, ensinado a levar até um determinado lugar. Né? Então, esse é um cachorro do exército alemão, está pulando uma trincheira para levar mensagens a um outro local. Isso é uma trincheira. Se vocês repararem, né, tem aqui uns armamentos e tal, e assim, as pessoas, né, os soldados, eles ficavam dentro da trincheira. Então, assim, o nível do chão ficava acima da cabeça deles. Era uma forma deles se protegerem também, obviamente. Né? E aí, assim, é uma guerra muito desgastante, de muitos anos, porque os caras ficavam vivendo dentro da guerra. E olhem isso, tem uma imagem que eu não sei se vocês repararam, mas está bem no comecinho do capítulo, que eu falei, eu não posso deixar de mostrar isso para eles. É uma imagem, é uma cena de um filme, na verdade, que é um filme recente, mas que mostra que reproduz, né, na verdade, uma cena real, uma cena em que de fato aconteceu, que é uma comemoração de Natal, e aí o nome desse filme, que é um filme de 2005, relativamente recente, né? O nome do filme é Feliz Natal, né? E ele reproduz um Natal durante a Primeira Guerra, no qual tropas de lados opostos da guerra se reuniram, fizeram meio que uma trégua extraoficial, assim, para comemorar o Natal, né? Então, assim, é muito interessante porque, e aí o texto aqui que vem aqui embaixo ajuda a gente a pensar assim e desconstruir um pouco desse senso comum, desse imaginário meio que superficial que a gente tem sobre a guerra, né? Que é o 100% do tempo de combate, todo mundo se matando e tal. Mas a Primeira Guerra tem essa característica assim, muito especial, porque como é uma guerra de trincheiras, como as pessoas ficam morando dentro da guerra, é impossível, né? Seria impossível que essas pessoas ficassem vivendo ali 100% do tempo combatendo. Né? Então, chega um momento que meio que a necessidade de uma paz, nem que seja mínima, se faz presente. Né? E aí tem esse texto aqui. Alguém gostaria de ler esse textinho? Se ninguém tiver afim, eu posso ler. Mas vale a pena. Alguém gostaria de ler? Para mim, é porque tá muito pequenininho. Eu quase não tô enxergando. Tá. E é claro, né? Vou ler então, tá? Aí vocês vejam se fica melhor, se dá para acompanhar. Ó. Nos intervalos entre os ataques, os soldados entrincheirados viviam em estranha intimidade com os inimigos. Em algumas partes, a área deserta, separando as posições adversárias, conhecida como Terra de Ninguém, tinha apenas 9 metros de largura. Era possível ouvir os soldados tossindo, conversando, chorando ou espirrando do outro lado, do lado inimigo. Né? Quando os oficiais graduados não estavam olhando, a cortesia entre os adversários rasos crescia. A confraternização chegou ao ápice no Natal de 1914, primeiro ano de guerra. Né? De repente, luzes começaram a aparecer na balaustrada, que era o nome da trincheira alemã, e logo ficou claro que eram árvores de Natal improvisadas, adornadas com velas acesas, escreveu o inglês Graham Williams. Os alemães, então, começaram a cantar Stille Nacht, Held Nacht, imagino que seja assim, sua versão de Noite Feliz, em alemão, obviamente. Os ingleses responderam com um outro hino natalino. Situações assim aconteceram em vários locais. Cerca de 100 mil soldados entraram em trégua não oficial. E, em alguns lugares, as confusões geopolíticas das grandes potências deram lugar a jogos não letais.
em IP, no dia 1º de janeiro, alemães e escoceses, de lados opostos, né? Lembrando que a Escócia fazia parte da Grã-Bretanha, Grã-Bretanha do lado da Entente, os alemães do lado da Tríplice Aliança, disputaram uma amigável partida de futebol sobre o solo esburacado e congelado da terra de ninguém. Então, assim, é interessante, né, para a gente perceber que tem poesia até na guerra, né? E eu não queria deixar de mostrar para vocês essa cena aqui. É uma cena do filme, mas que tenta reproduzir, né, o que teria sido esse Natal de 1914, no qual os soldados de um lado viram os soldados do outro lado acendendo luzes, cantando uma música natalina, e aí já se mobilizaram também, e quando viram, estavam todos ali meio que reunidos em paz, celebrando, né, o Natal, que é, claro, uma data, né, importante para o calendário judaico-cristão, para uma lógica de existência ocidental e tudo mais. A gente precisa, né, contextualizar isso historicamente, né, sem romantizar o Natal, enfim, mas como isso pode se converter num momento interessante, né, já que uma lógica que fazia sentido para ambos os lados, né, pensando que os dois lados aí são lados que compartilham essa cultura do Natal, enfim, essa cultura judaico-cristã de maneira geral. Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Tá tranquilo. Eu queria saber aquele negócio que as pessoas falam, né, que o Papai Noel, na verdade, ele era verde, porque o verde nessa época ele representava a esperança. Eu não sei se foi antes ou depois, mas eu acho que foi na guerra, porque ele ia distribuir um presente para as crianças para dar mais esperança para elas sobre isso. Aí eu achei interessante. Sim. Pois é, essa coisa de ser verde, a gente pode até depois, de repente, se vocês se interessarem, a gente pode, de repente, tentar desenvolver um trabalho de pesquisa sobre isso. Porque tem a imagem, né, de St. Patrick's, assim, que tem a ver, né, e St. Patrick's tem essa identidade, essa coisa verde, né? E é uma referência, assim. Então, eu acho, e assim, essa ideia do Papai Noel que o século XX construiu, né, é muito ligada a essa coisa do consumo, né, do capitalismo e tal, realmente é uma leitura do século XX, né, e essa coisa de passar a ser vermelho, né, tem a ver com uma questão de marketing mesmo, enfim, ligada. A gente precisaria averiguar, mas eu já ouvi relatos de que teria a ver com a Coca-Cola, enfim, com uma ação meio de marketing da Coca-Cola, e aí acabou pegando. Então, é isso, assim, já existia, né, mas já existia como uma tradição muito mais da solidariedade, né, de levar, de dar esperança e tal, e depois acaba se convertendo muito mais numa tradição do consumo, né? A encarnação do espírito do capitalismo, digamos assim, né? As crianças já ficam naquela expectativa, os pais se sentem meio que obrigados a dar um bom presente, né? Então cria-se toda uma expectativa em relação a uma data que, né, originalmente não era para despertar essas sensações, né? Mas muito legal você lembrar disso, Ayla, de que a gente pode depois tentar desdobrar isso, né? Deixa eu passar para frente aqui, porque isso aqui dos antecedentes a gente já viu, tá? Então, gente, assim, a gente já falou dessa dimensão um pouco mais, né, subjetiva, assim, que ajuda a gente a compreender e pensar um pouco fora da caixinha, digamos assim. Mas aí agora a gente precisa falar de umas questões mais práticas, assim, mais pesadas. Quando a gente fala de Primeira Guerra, assim, historicamente tem alguns pontos que a gente precisa lembrar. Alguns deles eu já falei e outros eu vou falar agora.
Um primeiro ponto seria essa questão da guerra ser uma guerra muito letal, ou seja, ter um índice de mortalidade muito grande, justamente por conta dessa característica, né, de ser uma guerra, não só uma guerra presencial, mas é uma guerra de enfrentamento direto dos soldados, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não é uma guerra virtual, remota, que o cara aperta um botão aqui e dispara um míssil que cai lá num ponto estratégico da região que ele quer atingir. Não, é uma guerra em que você desloca, sei lá, 5.000 soldados para uma determinada trincheira, o outro lado desloca 5.000 soldados para uma trincheira próxima e eles ficam ali lutando até que algum dos lados sucumba, né? Então, assim, é realmente muito letal. É uma guerra de moldes quase medievais, digamos assim. Então, essa é uma primeira característica, tá? Essa questão da guerra de trincheiras e de ser uma guerra muito letal. A outra questão que a gente precisa se lembrar é que essa guerra é uma guerra provocada pelo espírito, digamos assim, do nacionalismo, pelas disputas, pela formação de estados, né? A disputa por territórios, basicamente. Então, assim, é um querendo pegar o território do outro e ampliar os seus limites. Tem a questão do colonialismo também, da dominação sobre a África e a Ásia. Então, são questões que envolvem, né, o nacionalismo, que é uma criação do século XIX. Bom, então, assim, tem essa questão do nacionalismo e do imperialismo envolvidas, se a gente quiser apontar, né, as principais razões, os principais motivos aí para a Primeira Guerra ter acontecido. Então, a gente já falou de duas características, tá? A questão da guerra de trincheiras e a questão do nacionalismo, que a gente já tinha falado até na outra aula, né? Essa questão do nacionalismo. E aí, o que eu queria destacar hoje, né, assim, durante os anos de guerra, como é que se dá a participação dos países. Então, eu já mostrei aqui para vocês essas frentes de combate, né? Então, aqui a gente tem é meio um amarelo esverdeado, né? Mas o que está em amarelo são as forças da Tríplice Entente e aqueles que vão se aliar à Tríplice Entente. Originalmente, a Tríplice Entente, né, três, obviamente, os três países eram Grã-Bretanha, França e Rússia, né, Império Russo, na época. E aí, depois, né, foram se aliando à Tríplice Entente mais alguns países. Então, aqui vocês podem ver, Portugal, por exemplo, se alia à Tríplice Entente. A Itália, que inicialmente era da Tríplice Aliança, muda de lado, vira a casaca, passa para o lado da Tríplice Entente. Por quê? Porque tinha interesses em territórios que estavam aí, que pertenciam ao Império Austro-Húngaro e que os italianos tinham interesse em conquistar e passar a integrar esses territórios ao país Itália. Então, vocês reparem que uma das frentes de batalha é justamente nessa fronteira aqui entre a Itália e o Império Austro-Húngaro. E aqui, né, em lilás, a gente tem a Tríplice Aliança, os países da Tríplice Aliança, que são o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né? Inicialmente são Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália sai, passa para o outro lado, eles ficam, né, com dois, mas aí recebem o apoio da Bulgária e do Império Turco-Otomano, que era uma força muito poderosa. E aí a gente consegue perceber as principais frentes de batalha. Essa região aqui do norte da França, perto da fronteira com a Alemanha, vai ser uma região assim muito desgastada pela guerra, porque é uma região de enfrentamento. E olhem só, pega a fronteira, né, francesa de ponta a ponta. Então, assim, realmente a França tem um dos maiores números de mortos na guerra. Até hoje tem vários monumentos em Paris, por exemplo, em homenagem a esses mortos da Primeira Guerra. Foram milhares, assim, realmente muito impressionante. Então, eu queria mostrar isso para vocês, né?
uma coisa importante é essa da Itália mudar de lado. Ah, Fabi, o que mais de importante tem em relação à participação dos países? E os Estados Unidos? Já eram fortes? Participaram da guerra? Sim, participaram da guerra. E olhem só que interessante. Os Estados Unidos, eles entram na guerra no mesmo ano que o Império Russo sai da guerra. Então, assim, a gente vai estudar, a partir da semana que vem, a Revolução Russa. E aí a gente vai poder fazer uma ponte com isso. Por que eu estou falando disso agora? Porque a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial justamente por causa da Revolução Russa. Porque uma das principais reivindicações dos revolucionários na Rússia, do povo em geral, na verdade, era que o Império Russo precisava se retirar da guerra, porque a guerra estava sendo muito prejudicial, muito desgastante para os russos. Por quê? Porque estava morrendo muita gente, porque faltava comida, porque tinha fila para comprar qualquer coisa. Então, os russos começaram a odiar essa participação na guerra. E aí, quando a Revolução Russa veio, né, uma das principais bandeiras dos revolucionários era justamente essa, de tirar a Rússia da guerra, e eles conseguem. A Rússia sai da guerra, né, nesse momento. Então, imaginem, a Rússia estava na Primeira Guerra, que tinha começado em 1914, e em 1917 começa a Revolução Russa. Então, é como se fosse... Eles participam de uma guerra externa e vivem uma guerra civil, né? Porque a Revolução Russa acaba se tornando uma guerra civil, uma guerra entre setores da sociedade russa, e a partir de semana que vem a gente vai estudar e vai entender isso. Mas o que vocês precisam saber hoje de Primeira Guerra? Precisam saber que a Rússia sai da Primeira Guerra por causa da sua revolução. Isso acontece em 1917. Ah, Fabi, mas e os Estados Unidos? O que eles têm a ver com isso? Né? Os Estados Unidos, eles entram na guerra meio que assim, convidados pela Tríplice Entente, que ficou muito enfraquecida quando a Rússia saiu. Então, pensem só, olhem aqui comigo. Isso tudo de amarelo. Né? A gente tem esses países que estão em amarelo, que são a Tríplice Entente. Quando o Império Russo sai, a Tríplice Entente fica só com isso que eles chamam de frente ocidental. A frente oriental, ou a frente de batalha do leste, que era formada pelo Império Russo, e que aqui, olha quantas frentes de batalha, né, que atacavam aqui a Tríplice Aliança, os países da Tríplice Aliança, pelo lado leste. Né? Olha como que o Império Russo fazia diferença. Quando eles saem da guerra e dizem, para a gente já deu, estamos saindo, isso deixa essas frentes de batalha todas aqui, que eu estou passando o cursor em cima, desguarnecidas, sem a participação da Entente. Então, a Tríplice Aliança começa a avançar muito, começa a ganhar espaço e tal. Aí a Tríplice Entente fala, cara, a gente precisa de um reforço. E aí os Estados Unidos entram na guerra nesse momento, vão apoiar os países da Tríplice Entente, principalmente a França e a Grã-Bretanha, a Itália também. A Itália começa a ser muito bem sucedida nessa frente de batalha aqui, que pega o Império Austro-Húngaro, bem próximo do Império Alemão, e aí o Império Alemão entra numa crise profunda, o Império Austro-Húngaro vai ser derrotado, e aí a coisa começa a ficar boa para a Tríplice Entente de novo. Né? E aí já é 1918, e aí a guerra vai ser encerrada com a vitória dos países da Tríplice Entente. Então, assim, é importante saber esses aspectos que eu coloquei aqui para vocês. Isso está, obviamente, descrito aqui no livro de vocês, nesses parágrafos aqui, que estão logo acima desse mapa. Né? Então, resumindo, é importante saber que foram 4 anos de guerra, muito sangrentos, que você tinha a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança. Tem um país que troca de lado. Qual é o país que troca de lado? Que era da Tríplice Aliança e passa para a Tríplice Entente? Itália. Itália, boa.
e tem um país que sai da guerra e um país que entra na guerra no meio do caminho. Qual é o país que sai da guerra? O que sai, eu não sei, mas eu acho que é ou Estados Essa Unidos é a Rússia. Ele está dizendo. Isso aí. O que sai é a Rússia, e aí eu não sei se alguém falou, mas quem entra é os Estados Unidos, né? Então, é isso, assim, precisa saber que a Itália troca de lado, precisa saber que a Rússia sai da guerra por causa da Revolução Russa e os Estados Unidos entram na guerra. E os Estados Unidos vão entrar de qual lado? Entram apoiando qual tríplice? Isso é importante também. a França e a Inglaterra. Eles Isso aí. assim, pro lado do- Exatamente, Cristal. Que eram os países da Tríplice Entente. Né? E ao final de 1918, a gente já tem aí a Tríplice Entente bastante fortalecida, principalmente em função do apoio dos Estados Unidos, porque, assim, gente, é muito importante isso serve para quando a gente for estudar a Segunda Guerra também. Os países que já estão na guerra há muito tempo, eles ficam muito destruídos, muito enfraquecidos. Então, quando você tem um país que chega com fôlego novo, tipo super disposto, assim, disposição pura, no meio da guerra, quando já está todo mundo arrasado, esse país acaba fazendo muita diferença. E quem faz isso é os Estados Unidos. E na Segunda Guerra acontece a mesma coisa. A gente vai ver depois os motivos que os Estados Unidos vão entrar vão ser diferentes, né? Mas assim, os Estados Unidos na Segunda Guerra também vão entrar no meio do caminho. Isso é muito doido, né? E aí os Estados Unidos vão fazer a diferença. Primeiro, por quê? Porque são um país que, obviamente, não estão na Europa, né? Então, eles estão fora ali do foco principal da guerra. Segundo, porque eles não estavam participando da guerra. Então, eles chegam com um fôlego completamente novo. E aí isso faz, obviamente, toda a diferença. Mandam vários recursos, vários soldados e etc. E aí a Entente consegue vencer a guerra a partir dessa entrada dos Estados Unidos e desse novo fôlego. Aí, toda guerra, vocês devem saber, termina com um tratado de paz. Esses tratados de paz, eles são conhecidos também como armistícios, que são acordos assinados pelos dois lados envolvidos, e nesses acordos, normalmente, os países derrotados acabam sendo muito humilhados e assinam porque não tem outra saída. Né? E isso vai acontecer na Primeira Guerra Mundial e talvez seja um dos acordos, um dos armistícios mais famosos da história, que é o famoso Tratado de Versalhes. Né? Pelo próprio nome, vocês já imaginam que ele foi assinado na França. Né? Versalhes é o lugar onde tem o palácio, o principal, né? O centro do antigo regime, né? Era onde vivia o Luís XIV, é a representação arquitetônica do absolutismo, que é aquele palácio gigantesco. Não sei se alguém aqui já foi, mas é um lugar muito turístico e tal para quem vai à França. Fica a 1 hora de trem de Paris e tal, e assim, né? É um lugar muito visitado e tal. E o tratado é o Tratado de Versalhes, e por aí vocês já imaginam que é um tratado que beneficia a França. Obviamente, a França fazia parte da Tríplice Entente, o lado que vence a guerra, e é um tratado em que a França vai, digamos assim, se aproveitar para se vingar dos alemães. E aí a gente volta e lembra, faz aquele mini flashback, e lembra lá da Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra entre França e Prússia, né? Mas que logo depois vira a Alemanha, em que a França foi derrotada e foi humilhada, perdeu territórios e tal. Então, a França meio que guardou essa mágoa e se vingou aqui nesse momento final da Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes. E aí impôs uma série de castigos aos países derrotados, né? Aos países da Tríplice Aliança, principalmente a Alemanha, que era um país que eles tinham uma birra especial. Vou só dar um aviso que a gente está com 5 minutos para esse link terminar, mas aí a gente volta no mesmo link, tá, gente?
para a gente fazer os nossos minutinhos finais, lembrando que essa nossa aula vai até 9h15, tá? Então, quando cair, volta no mesmo link, tá bom? Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Tá, aqui a gente já comentou. E aí a gente vai falar dos pontos que eu já falei em geral do que foi o Tratado de Versalhes. E a gente vai falar dos pontos assim das medidas, né, das cláusulas que definem o Tratado de Versalhes e que todo mundo tem que assinar no fim da guerra. E lembrando, né, que a Primeira Guerra Mundial, os conflitos são encerrados em 1918, mas o Tratado de Versalhes só vai ser assinado mesmo, o armistício só vai ser assinado em 1919. Isso é importante, assim, porque eu estou falando dessas datas, né? Porque vocês vão ver lugares em que vão falar que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918 e tem lugares que falam que foi de 14 a 1919. Isso tem a ver com essa assinatura do tratado. Mas os conflitos em si foram encerrados em 1918. Tá? Bom. Aqui tem... não, essa é a imagem do cachorro. Tem uma imagem da máscara, que é interessante, porque assim, a Primeira Guerra Mundial ela acaba sendo uma guerra meio que de experimentação de várias tecnologias, né? É a primeira guerra do século XX, primeira grande guerra do século XX. É a primeira guerra na qual se usam aviões, por exemplo, submarinos. Então, assim, era meio que um palco de novidades. E é a primeira guerra também em que se experimentam armas químicas. Então, não havia nenhuma espécie de lei ou de regulação, de regra, para definir o que podia e o que não podia. Então, imagina, era o caos absoluto. As pessoas podiam, os estados, os governos podiam lançar a arma química que quisessem, porque não existiam sanções. Porque, assim, aí, né, o século XX foi vivendo tantas guerras e tanta destruição, que se começou a criar regra para a própria guerra. Né? Então começou a se dizer, olha, amigo, isso aqui não pode. Você pode matar, mas você pode matar desse jeito. Tá? Desse jeito assim, já não pode mais. É crime contra a humanidade. Você atinge pessoas civis que não tem nada a ver com a guerra. Então, e aí a gente tem a famosa expressão crime de guerra. Né? Porque na guerra podem coisas que não podem normalmente, óbvio, né? Mas, assim, tem limite. Né? E aí, se você ultrapassa esses limites, você acaba praticando um crime de guerra. E aí, por que eu estou falando disso? Né? Porque, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando não tinham esses limites, foi lançado, aqui nesse segundo parágrafo, a gente começa a ver, ó, o primeiro uso de arma química foi feito em Ypres, na Bélgica, no dia 22 de abril de 1915. O exército alemão lançou contra soldados franceses e belgas o gás cloro. Era uma nuvem de fumaça esverdeada, de cheiro doce, e que as pessoas não sabiam o que era, né? E todo mundo desprotegido, enfim, e você respira, né? Não tem jeito. E eles morreram com os pulmões queimados, morreram, obviamente, asfixiados por esse gás. E aí, depois disso, né, os franceses, para devolver isso, né, aos alemães, porque quem começou foram os alemães, os franceses falaram, então a gente vai fazer um gás também. E aí começa uma disputa muito louca, né, em que armas químicas começam a ser utilizadas e aí se cria um protocolo, né, para impedir que isso volte a acontecer. Tá? Mas, assim, na Primeira Guerra, isso rolou solto. O Protocolo de Genebra só foi criado em 1925, proibindo o uso de armas químicas. A gente está com... O link vai cair a qualquer momento, tá? E aqui essa é uma máscara que foi criada durante a Primeira Guerra
para proteger as pessoas desses vários gases que estavam sendo lançados e que matavam assim em minutos, né, os soldados que eram expostos a esse gás. Então, essa máscara era ligada num cilindro